aqui sobre a minha vida. Alguns de vocês conhecem a minha história, outros não. Mas eu vivi o que tá escrito aqui quando eu entendi essa palavra e eu trouxe ela pra mim. Como assim, Dani? Eu vivi um momento onde eu não tinha nada. Muitos de vocês sabem, eu passei por um divórcio com 23 anos, com 2 crianças pequenas. Minha filha tinha 1 ano e 8 meses na época. Não me adaptei à rotina. Fui atrás dos meus pais em outro estado. Chegando lá, não deu certo. Eu tive que voltar pra cá. E quando eu voltei pra cá, eu não tinha nada. Não tinha nem onde morar, nem um utensílio de casa. Eu não tinha nada, só a roupa do meu corpo. Voltando aqui, que eu tive que parar pra dar colinho pra esse neném. Então, gente, eu não tinha nada. Cheguei aqui na cidade de Americana, literalmente com a roupa do corpo. E eu falei, meu Deus, o que vai ser agora? Só que eu vim essas 9 horas da onde eu tava aqui. Eu vim essas 9 horas conversando com Deus no caminho inteiro. E questionando, quem me conhece sabe que eu e Deus tem uns papos assim, bem reais. Eu falo pra ele mesmo aquilo que eu acho, aquilo que tá me incomodando. Sou sincera com ele. E eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, por que o Senhor me trouxe de volta? Por que isso tá acontecendo? Eu tinha ido embora desse lugar, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ver minha vida em outro lugar. Quero, viver o que eu tava vivendo, por que isso tá acontecendo? E, ao mesmo tempo, eu mesmo, falando comigo mesmo e com Deus, falei, se é o Senhor mesmo, assim como o Senhor fala na sua palavra que vai cuidar, que cuida, então cuida de mim. Foi o que eu falei pra Deus, cuida de mim, me ajuda. Porque eu não tenho pra onde ir, eu não tenho o que comer, eu não tenho nem aonde fazer a comida, eu não tenho nada. Então, que o Senhor me ajuda, como o Senhor fala na palavra. Entrega a minha vida agora nas suas mãos. E falei desse jeito e brava ainda com Deus. Eu acho que o Espírito Santo tem uma paciência comigo, que eu vou te contar. Nisso, eu recebi uma mensagem, a pessoa falou que cedi o lugar pra me ficar, pelo menos o lugar eu consegui. Eu já ia achando que eu ia ter que morar na rua, mas Deus já começou a mover ali. E ali eu lembro que quando eu recebi essa mensagem, eu ainda falei, Deus, tô te entendendo. E aí depois, quando eu cheguei aqui na cidade americana, eu recebi 2 Pix de uma pessoa da minha família e outro de uma outra pessoa conhecida, que também ficou sabendo que eu tava aqui, que me ajudou muito, esses 2 Pix, porque eu não tinha dinheiro nem pra comer, foi aí que eu comprei comida. E eu cheguei aqui nesse lugar onde eu fui ficar, não tinha nada, não tinha nenhum tipo dos móveis, não tinha nada. Tinha um colchãozinho e tinha um armarinho e era como se fosse um guarda-roupa, era um guarda-roupa que era meu mesmo, só que tava quebrado e tudo mais, só que eu não tinha nada pra colocar, enfim, das coisas essenciais pra você viver, eu não tinha nada. Eu lembro que eu fui numa oração, numa igreja, eu falei, vou orar, porque eu tô aqui nessa situação, não tô entendendo nada, mas vou orar. Fui. E eu lembro que eu falei, Senhor, me dá uma geladeira e me dá um fogão, só pra eu poder começar a minha vida. O resto eu vou correr atrás. Fiz essa oração, chorei muito. E eu lembro que eu falei, eu não entendo por que eu tô aqui de novo, mas eu sei que em tudo a gente tem que dar graça. E eu sei que o Senhor tá no controle de tudo. Então entrega a minha vida nas suas mãos e faça aquilo que o Senhor quer fazer comigo. No dia seguinte, recebo a ligação. Oi, Dani, fiquei sabendo que você tá aqui. Tem uma geladeira do ano, você quer? Eu falei, agora. É claro que eu quero, a resposta da minha oração. Chegou a geladeira, eu toda feliz, de repente recebo outro. Olha, tem um fogão, você quer? Gente, eu lembro até hoje esse dia, eu chorava tanto de felicidade, porque foi assim, eu orei num dia e no outro Deus já tava respondendo. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Aí, eu falei, claro que eu quero. E Deus, Ele cuida dos detalhes, assim como tá escrito ali em Mateus. Ele cuida dos detalhes. Se a gente busca o primeiro reino dele, se a gente entrega pra ele, se a gente busca ele, ele cuida. E eu fiquei toda feliz com o fogão, com a geladeira. Ainda eu peguei com esse Pix que eu recebi, comprei comida, enchi minha geladeira. Comprei o essencial pra me passar ali uns dias até eu conseguir um emprego. E eu lembro que na hora que chegou o fogão ainda, eu falei assim, nossa, agora eu preciso de um gás. No que eu pensei, um motoboy buzinou. Gente, eu juro pra vocês, eu pensei, um motoboy buzinou na minha casa. Aí morava uma pessoa na frente, ela falou, Dani, você pediu um gás? Na hora eu gelei. Eu falei, eu não. Mas chegou um gás aqui pra você, falou.
Aí eu falei, como assim, gente? Mas eu não pedi, eu não tinha dinheiro pra pagar o gás. Falou, não, mas falou que tá pago, mandaram pra você. Aí de repente chegou uma mensagem, assim que chegou, viu? Chegou um gás aí, estão mandando pra você. Então sim, gente, ele cuida. E cuida dos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. E não foi só isso que Deus fez por mim. Deus montou a minha casa inteira. Inteira. Sem eu ter que pedir nada. Sem eu ter que falar, olha, eu preciso disso. Não. Deus me deu tudo. 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 E não só isso. Deus continuou me dando até alimento. Deus me deu roupa. Deus me deu coisas assim que eu nunca imaginei ganhar na minha vida. Ele cuidou de mim nesses 2 últimos anos. Ele ainda tá cuidando até hoje. E o quão maravilhoso ele é. Por isso que eu falo tanto desse Deus aqui. Por isso que se depender de mim, eu só falo dele aqui. Porque eu sou muito grata. Porque eu não merecia. Mas mesmo assim, ele me amou. E ele tem cuidado de mim nos mínimos detalhes. Gente, teve uma outra ocasião que marcou muito, assim. Porque eu tava desempregada. E tava chegando no final do mês. Eu ia receber só no último dia do mês. E eu falei, meu Deus. Tava acabando tudo em casa. E a mistura não tinha mais. Eu já tava sem comer há uns 2 dias, deixando só pros meus filhos. E eu peguei e falei, eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou orar igual eu fiz quando eu cheguei aqui pra pedir minha geladeira e meu fogão. E foi o que eu fiz. Eu fiz uma oração. E de repente uma pessoa bateu palma na minha casa. Eu saí, era uma vizinha. E ela falou pra mim, olha, eu tava no mercado. E eu senti de comprar mistura pra você. E ali eu fiquei até sem reação na hora. Eu fiquei em choque porque foi algo inédito. Porque eu tava falando com Deus na hora que ela bateu palma. Eu tava falando pra ele que eu precisava da providência, porque não por mim, mas pelos meus filhos. E na hora que isso aconteceu, eu peguei aquela sacola, eu lembro que eu desci em choque. E eu comecei a chorar na minha sala, porque eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso, não existe outro assim. Não existe, gente, não existe um Deus assim. Tão maravilhoso que cuida da gente nos mínimos detalhes, sabe? Nos mínimos detalhes. Nos mínimos, mas não sei o que tem te afligido ou aquilo que pra você é impossível, que você acha que você não vai conseguir viver ou que você não consegue porque você não tem condições. Lembre-se que você é filho e filha de um Deus que é dono do ouro e da prata. Ele é o Deus que é o dono de tudo. E eu tenho vivido assim muitas coisas. Isso aí é só um resumo de tudo que Deus fez, mas Deus já fez muito, muito por mim. Tenho vivido essas experiências de respostas de orações sendo respondidas de formas rápidas. E eu só posso dizer algo pra você depois de viver tudo isso, é que Deus, ele é maravilhoso, ele existe e ele escuta a nossa oração e ele se importa com a gente. E quando a gente realmente busca ele de todo o coração e a gente entrega a nossa vida na mão dele, ele se encarrega de tudo. Então, busque primeiro o reino dele, que as demais coisas serão acrescentadas. Eu não precisei ir atrás de bênção nenhuma, todas elas vieram até mim. Então, quando a gente vai e tá na posição e busca Deus de todo o coração, pode ter certeza que as bênçãos deles vai te seguir, vai te acompanhar. Então, que Deus abençoe e que a sua fé seja um pouco aumentada com esse breve testemunho. Tem muita coisa ainda pra me falar, mas aos poucos eu vou postando aqui pra vocês. Um beijo.